Olá, eu sou Pedro Aurélio Teixeira, repórter do canal Energia, e a convite da Abdan, estou à frente dessa 7ª edição do Nuclearcast. E agora a gente conversa com Mayara Mota, assessora de risco e integridade da Embipar. Mayara, queria começar essa conversa de manhã aqui mais cedo no Nuclear Summit. A Embipar assinou uma parceria com a Amazon. O que você pode contar para o pessoal dessa parceria? Qual que é a relevância dela dentro da atividade nuclear? Oi, pessoal, boa tarde. Então, a Embepar, junto à Amazon, eles assinaram, demos um primeiro passo, né, que foi a assinatura aí de um termo de confidencialidade, em que, como vocês sabem, a Amazon, ela detém toda a autonomia, né, técnica das questões de enriquecimento de urânio para a energia. Então, dito isso, a gente tem projetos dentro do nosso planejamento estratégico e um deles, que é que eu estou inclusive encabeçando também, é o projeto para fazer a ampliação da usina de enriquecimento de urânio, que hoje já é feita na unidade de Resende. Então, a gente está querendo ampliar, né, e para isso a gente conta com o apoio da Marinha, através da Amazon, para que elas possam desenvolver os equipamentos, as autocentrífugas, para que a gente possa ampliar e atender a demanda interna que hoje em dia a gente tem aqui do enriquecimento. E vocês lidam com prazos? Como é que é o cronograma aí dessa parceria? A gente está numa fase 1 ainda, que foi a assinatura desse termo, para compartilhamento de informações. Então, depois da assinatura, que já aconteceu, a gente está em tratativas. A ideia é que a gente possa também, junto ao BNDES, que é um parceiro que a gente tem utilizado para os outros projetos da Embepar, construir uma maneira de que forma que como que a gente consegue, né, a Marinha consegue nos ajudar no tempo que é necessário aqui para o nosso planejamento. Ainda não há prazos determinados, porque como é uma coisa muito nova ainda na nuclear, a gente ainda está, vamos nesse projeto de enriquecimento, né, mas a gente tem ido para consultas públicas, para que os assessores possam vir nos ajudar via BNDES. Então, como é um projeto novo ainda aqui no Brasil, né, que é só quem tem essa tecnologia é a Marinha do Brasil, a gente está nessa fase inicial ainda de montagem de cronograma, de compartilhamento de informações. Legal. E, Mayara, assim, o que a Embipar tem hoje, além dessa parceria, e que outras parcerias ela tem nessa parte da atividade nuclear, da energia nuclear? Quais são as outras frentes aí da Embipar no momento? Nós aprovamos em dezembro o planejamento estratégico da companhia para o ano de 2026, né, e nos próximos 5 anos. Então, de dezembro para cá, a gente já tem 3 projetos em andamento. Então, nós temos o projeto do Prourânio, que ele visa prospectar novos locais de lavras de minério. Nós temos o projeto da usina de conversão. O projeto da usina de conversão, ele é bem especial porque ele traz a única fase do ciclo do combustível que ainda não é feita no Brasil. Então, a conversão, que é transformar o yellow cake, que a gente chama, né, em gás, para que ele possa ser enriquecido e transportado. Essa transformação ela é feita ainda fora do Brasil. Então, a Embepar está com esse projeto da usina de conversão para que a gente possa ter aqui todo o ciclo fechado. Então, teríamos prospecção de novas minas, teríamos a fase de conversão, teríamos a fase de enriquecimento, a montagem do combustível e, por fim, a geração. E aí a gente consegue fechar todo o ciclo. Então, são essas aí os outros... Temos outros ainda, outros planejamentos que estão em andamento, mas os que a gente já tem públicos e já, né, na fase de consulta, a gente está com esses 3 projetos. Olha, Mayara, a Embipar tem uma atuação lá em Itaipu, mas pelo que você está falando também está muito direcionada para o nuclear, né? Como é que está realmente, é isso aí que realmente o nuclear está no foco da Embipar? Tá sim, a Embipar ela nasce em 2021, né? E agora ela nasce exatamente no ano que a gente teve um boom aí na demanda por energia. Então ela já nasce com esse compromisso, esse desafio de, como holding estratégica da Eletronuclear, que é a empresa geradora de energia, e da INB, que é a empresa que produz o combustível. Então, considerando essa fase que a energia nuclear ela está em evidência, que realmente é uma energia limpa, é uma energia segura, a gente tem focado todos os esforços do planejamento para trazer esse conceito da energia nuclear. Então, a gente tem outras atuações, a gente tem
atua também na gestão de programas de governo, mas o planejamento estratégico ele tem várias divisões. Então, aqui a gestão da presidência tem focado, junto com a INB, junto com a Eletronuclear, em fazer planejamento estratégico sobre energia nuclear. E aqui hoje de manhã se falou muito aí na questão da necessidade de energia nuclear perante essa questão da demanda, relatórios da Agência Internacional de Energia. Como é que vocês lá na Embipar estão avaliando isso aí, essa sinalização global da relevância da fonte nuclear? A gente tem muita evidência a questão da inteligência artificial, né? E essa demanda, ela também, tanto é da energia nuclear, como é da energia renovável, como é da térmica. Então, a energia como se você tem essas grandes potências, você tem China, Estados Unidos, com uma visão muito a longo prazo sobre a necessidade de energia, né? Então, a gente tinha antigamente a questão do ChatGPT, que utilizava bastante energia quando você fazia uma busca, e o Google gastava menos. Só que agora você também já tem uma IA dentro do Google, então você também já tem um consumo muito grande de energia. Então, a Embipar, ela tem focado muito nesse ponto, porque ela sabe que ela foca sempre em energias limpas, né? A gente tem Itaipu com energia limpa. A energia nuclear também, ela é uma energia, digamos, que ela atende, porque diferente da hidrelétrica, ela não precisa de um local muito grande, então ela consegue ser instalada em um local menor, diferente das fontes renováveis também, que das fontes eólicas, que elas precisam também de um local. Ela é uma energia limpa, que também é diferente da termoelétrica. Então ela tem se demonstrado entre as grandes potências como uma energia que ela tem se consolidado, seja no Brasil, seja na China, seja na União Europeia. Então o Brasil não poderia ficar de fora, até porque a gente detém, nós somos um dos poucos países no mundo que a gente detém todo o ciclo do combustível, né? Então, a Embipar, ela tem consciência disso e como rol de estratégia, ela pretende fazer esses investimentos e ficar aí sempre à frente. Então, talvez aí a gente pode ver a fonte nuclear sendo chamada para suprir essas demandas, grandes demandas aí, como, por exemplo, a de data center que você citou, e inteligência artificial. Você citou inteligência artificial. Exatamente. O data center demanda uma energia realmente que ele seja seguro, então ele não tenha muita oscilação, né? Que a gente tem esse ponto das renováveis, porque a eólica ela depende, né, de vento, a gente tem a solar que depende também de outras fontes. Então a energia nuclear ela já tem a fonte dela, então ela se mostra uma energia segura, limpa, né, e capaz de atender. Então seria um combo. Todas as energias, elas devem ser tratadas e estão sendo tratadas aí pelo governo. A gente teve leilões, está tendo leilão do LRCAP de termoelétrica, vamos ter agora de BES. Então, ela compõe também aqui o ciclo de energia. Agora, Mayara, vocês... Perdão, me fugiu aqui a pergunta. Vocês têm... Você citou o BNDES numa das fases aí da parceria. Como é a questão da financiabilidade desses projetos aí perante a Embipar, as estatais? Como é que é? É um desafio? Como tá isso? Como tem sido aí a busca pela financiabilidade desses projetos que, pela sua fala, relevantes aí para a atividade nuclear? Isso. A gente tem projetos com altos investimentos. Então, um projeto de energia, né, nuclear, de uma geradora, ele demanda um investimento muito grande. Em primeiro momento, que a gente chama do CAPEX. Então, para isso, o BNDES ele tem nos ajudado a elaborar estudos econômicos financeiros. Então, o trabalho do BNDES, vai nos apresentar esses estudos, pensando qual é a melhor viabilidade econômica, para, se assim for, a gente estudar uma parceria, um planejamento, uma parceria estratégica, que com o advento da lei da 14.514, ela traz essa possibilidade de você fazer parcerias estratégicas. Então, o BNDES ele entra como nosso consultor para que ele possa fazer essa avaliação de qual que seria o melhor investimento, tanto para o governo como para o privado. Me diz uma coisa, 2026 em Embipar, trabalha com alguma meta, alguma política nova? O que você pode contar para o pessoal que está assistindo a gente aí, a Embipar nesse ano? O que a gente espera da empresa, da holding de participação? A gente tem metas, sim, a gente tem KPIs,
né, que para esse ano de 2026. Então, como eu bem coloquei, fora esses projetos, a gente tem outros projetos também em andamento, que todos eles a gente tem metas. Então, a gente está, em relação a esses 3 projetos do ProUrânio, já é um projeto bem mais avançado. Então, a gente já está na fase realmente o BNDES já está na fase de contratação dos consultores. Então, a gente espera aí no ano de 2026 a gente ter esses contratos assinados, esse projeto desenvolvido. São estudos que demandam tempo. Então, a gente tem um cronograma com o BNDES também que vai demandar um tempo para que isso possa voltar. Então, a nossa expectativa em 2026 é termos contratados os estudos para que a gente já consiga avaliar e também aguardar as próximas decisões que tem, porque a gente também depende de legislação sobre o tema, né? A gente tem a lei, mas a gente precisa também de uma regulamentação que está próxima a sair também. Legal, e para a gente fechar, eu pergunto o seguinte, você falou aí da Ambipar, Energias Limpas, tem alguma chance, hoje a empresa está na nuclear em Itaipu, tem alguma chance de repente vir aí alguma nova tecnologia? Teremos um leilão de BESS, tem chance de repente vocês virem com alguma novidade aí para o mercado ou já tem no nuclear Itaipu já tomam bastante tempo de vocês? Não, tudo pode acontecer, sim. A gente tem uma equipe que estuda uma superintendência de novos mercados, que ela tem se dedicado, né, às novas tecnologias. Então, a princípio, no planejamento que a gente aprovou, a gente estaria, digamos, limitado ainda à questão da energia nuclear, mas nada impede que aí a nossa equipe traga aí alguma demanda nova que a gente possa vir a incluir também dentro do nosso planejamento estratégico. Legal, Mayara, obrigado. Estamos chegando ao fim desse episódio do NuclearCast. Muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Eu conversei com a Mayara Mota, assessora de integridade e risco da Ambipar. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aqui nessa edição do NuclearCast. Até a próxima. Até a próxima.